dos senhores. Porque para mim, levar um tiro por causa do evangelho é uma honra. Porque para mim, levar uma facada por causa do evangelho é uma glória. Porque se mataram Paulo, mataram Pedro e assassinaram o próprio Jesus Cristo, eu não sou melhor do que eles. Morrerei se for preciso, mas o evangelho dele, a graça dele, será pregada, você queira ou não queira. Glória a Deus, aleluia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. aleluia, Jesus. O princípio das dores. Mateus 24, verso 6. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim se aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você entendeu por que as pessoas rejeitam a palavra de Cristo? Agora você entendeu por que você não gosta da pregação do Evangelho? Porque no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, Jesus é bem claro. Ele disse: se o mundo vos odeia, saber que antes odiou a mim, porque testifico que as suas obras são más. Aleluia! No Evangelho de João, capítulo 17, verso 14 em diante, Jesus foi explicando para os seus apóstolos, e ele orando para eles e disse: Pai, eu dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Parabéns, Deus! O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 47, ele é bem claro: aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aleluia! Sabe por que você detesta a Bíblia? Porque você detesta Jesus Cristo. Porque quem detesta a pregação do Evangelho, detesta o próprio Jesus Cristo. Porque esta palavra testifica dele. Só que está chegando o dia. Está chegando o dia que você vai correr, se esconder, caçar um buraco para se esconder e você não vai achar. Sabe por quê? Porque em Lucas 21, versículo 25 e 26, lá fala: e haverá sinais no sol, na lua, e os homens desmaiarão de terror, com expectação das coisas que sobrevirão, porque os poderes do céu serão abalados. Pode ficar tranquilo, meu amado. Pode continuar na tua vida relaxada. Pode continuar. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Você vai estar pouco preocupado com a pregação do Evangelho. Você vai estar preocupado em encher a tua cara de cachaça. Você vai estar preocupado em encher a tua mente de maconha. Mas eu garanto a você, por essas escrituras, quando você vê terremoto, quando você vê essa terra sendo chacoalhada, aí você vai ver. Aí você vai lembrar que um dia pregaram o Evangelho para você e você virou as costas. Você vai lembrar que um dia pregaram a palavra de Cristo para você e você rejeitou. Deus, aleluia! Um dia esse céu vai ser rasgado, e quando você procurar os crentes, os loucos, você não vai ver mais, porque o Rei dos Reis virá para buscar a sua igreja. E a igreja que eu estou falando, ela não tem placa, não tem endereço e nem tem CNPJ. Aleluia! Sabe o que é que acontece? É que as pessoas acostumaram o Evangelho que não balança ninguém, um Evangelho que toda religião leva a Deus. Só existe uma religião que leva a Deus: a palavra. Só essa religião leva você a Deus. Tiago 1, 26 e 27.
socorrer os órfãos, as viúvas, e não se contaminar com este mundo. Aleluia, Senhor. É por isso que rejeita o Evangelho. Sabe por quê? Porque já foi rejeitado por Cristo. Aleluia. Porque quem aceita esse Evangelho é aceito por Cristo. Mas quem rejeita o Evangelho é rejeitado por Cristo. É por Aleluia, isso Jesus. que a vida é amargurada. Só sorri quando está com o rabo cheio de cachaça. Sabe por quê? Porque a vida depende do que tem. É por isso que Judas fala que nos últimos dias os homens serão irreverentes, serão presunçosos, amantes de si mesmo. Não tem nem decoro com a palavra de Deus, não respeitam nem a pregação do Evangelho, não tem respeito. Assim como o povo fez com João Batista, assim como fizeram com Paulo, assim como fizeram com João, com Jesus Cristo. Rejeitam, ignoram. Mas só que no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, lá fala que o Senhor vai vir tomando vingança, com chama de fogo nos olhos, tomando vingança contra todos aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo e contra aqueles que não conheceram. Aos quais padecerão eterna destruição, banidos da presença e da glória do seu poder. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, está escrito: ficarão de fora os covardes. Aleluia. Eu estou longe dessa lista. Se existe uma coisa que eu não tenho, é medo. Sabe por quê? Porque eu já estou morto. Defunto não tem medo de morrer novamente. Já estou morto. Apocalipse 28. Ficarão de fora os covardes, os adúlteros, os afeminados, os idólatras e todos aqueles que amam e cometem a mentira. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Ficarão de fora os afeminados, os sodomitas, os avarentos, os idólatras. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Ficarão de fora os cães, os que se prostituem, os beberrões e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Deus, aleluia. Você prestou atenção que nos dois livros de Apocalipse 21 e 22 os mentirosos ficaram de fora? Sabe por quê? Porque João 8,44, o pai da mentira é o diabo. Aleluia, Senhor. Quantas mentiras você não contou para sua esposa, hein? Ou você contou para o seu marido? Eu garanto a você, por essa escritura, todo aquele que mente é filho do diabo. É as escrituras que falam. Aleluia, Jesus. Todo que mente é filho do diabo. João 8,44. Porque o diabo é o pai da mentira. Jesus colocou ele como pai da mentira. Sabe por quê? Porque lá no Gênesis, ele mentiu para Eva. Ele mentiu para os anjos. Por isso que ele é o pai da mentira. Glória a Deus, é verdade. Por isso que todo aquele que mente e que consente na mentira é filho do diabo. Não tem outras coisas para falar a não ser isso. Eu não tenho que passar a mão na tua cabeça. Sabe por quê? Porque o evangelho não é para alisar a cabeça de ninguém. O evangelho é para pregar o que está nas escrituras. A pessoa goste ou não goste. Eu vou deixar uma pergunta para você. Quando chegar na tua casa, reflita. Jesus diz bem claro, no evangelho de João 15, 18. O mundo vos odeia. Saber que antes de vós odiou a mim. Eu pergunto para você. Você é odiado pelo mundo? Você é odiado pelo mundo? Você já se refletiu? Você já se refletiu? Você já se examinou para ver se você é querido pelo mundo ou é odiado pelo mundo? Porque quem obedece a Jesus Cristo é odiado pelo mundo. Porque vai ter que falar a verdade. Porque quem
obedece a Jesus Cristo, vai ter que falar que se prostrar diante de uma imagem de escultura é uma abominação. Aleluia, Jesus. Quem obedece a Jesus Cristo vai ter que falar que os mentirosos não herdarão o reino do céu, que os assassinos não herdarão o reino dos céus, que aqueles que se prostituem não herdarão o reino do céu. É por isso que quando você vem para Jesus Cristo, todas as tuas obras são manifestas e você tem que largar todas, porque senão será considerado hipócrita se não viver. Por isso que a pregação do Evangelho não agrada a carne. Sabe por quê? Porque a carne almeja o pecado. Agora o Espírito almeja as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que Romanos, capítulo 8, verso 9, diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Eu pergunto para você, será que você está agradando a Deus? Você está agradando a Deus? Tem certeza? Porque Jesus é bem claro, aquele que me ama guarda a minha palavra. Você tem guardado a palavra dele? E a palavra dele diz que os bêbados não herdarão o reino do céu. E aí? E aí, o que é que você me diz? A palavra dele diz que os prostitutos não herdarão o reino do céu. E aí? Você ama realmente Jesus Cristo? Tem certeza? Tem certeza? Porque ele é bem claro, aquele que me ama guarda as minhas palavras. E as palavras dele é bem claro: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não beberás, porque os beberrões não herdarão o reino do céu. E aí? Tem guardado? Tem certeza que você tem guardado a palavra do Senhor? Ou você faz que nem o povo que está escrito em Isaías 29:13: honra com os lábios, mas o coração está longe? Hã? Você já se examinou? É difícil, é duro mesmo esse discurso. Quando me pregaram este evangelho eu também quase pirei também. Mas esse evangelho me libertou. Esse evangelho me deu coragem. Porque eu era um covarde. Hoje eu morro por este evangelho, porque Jesus Cristo morreu por mim. Seria muito eu não morrer por ele. Por isso que para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Amém. Ô, glória. Acho que o cara